Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos a 2 Samuel, capítulo 11. E aqui vai ter uma mudança na vida de Davi, porque vai começar uma fase da vida de Davi, onde vai mostrar que Davi é tão homem quanto qualquer outro homem. Mas nós vamos aprender algumas coisas com os pecados, as falhas e os erros de Davi. Amém? Fique comigo, com certeza Deus vai falar grandemente ao teu coração. 2 Samuel capítulo 11. Davi comete adultério com Betseba. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar: quem era? Disseram: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o heteu. Então, enviou Davi mensageiros que a trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para sua casa. Verso 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Olha que situação difícil, que problema grande o rei agora arranjou, né? Por causa de não controlar os seus instintos, por causa de não estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. O texto começa decorrido o ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. A época de guerra era vez por outra, porque eles tinham que manter o seu domínio, eles tinham que manter as suas fronteiras. Tinham reis que pagavam tributos e acabavam se fortalecendo. E se visse ou percebesse que aquele rei a quem ele pagava tributo estava enfraquecido, eles se rebelavam. Então era comum essas guerras. E o texto começa isso. Depois de falar tanto das vitórias de Davi, vai falar agora dos seus pecados, da sua intimidade. E é interessante, Davi envia aqui os seus homens, Joabe e todo Israel vai à guerra, e Davi fica no palácio. Quando fala assim, no palácio em Jerusalém, nós vemos que o conforto muitas vezes pode nos levar a ficar vulneráveis. Deus deseja a prosperidade dos seus servos. Deus abençoa os seus servos. Mas é muito comum, né, quando os servos de Deus são abençoados por Deus, eles deixarem de fazer aquilo que eles faziam para que pudessem ser abençoados por Deus. A questão da vida com Deus, a questão do tempo a sós com Deus, a questão vida de oração, vida piedosa, consagração. Então nós vemos aqui que Davi ele está aqui no seu palácio, ele está aqui em Jerusalém. E diz o verso 2, uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Ele deveria estar era na batalha, ele deveria estar era com os seus homens, mas não. Ele vai dar uma passeada no terraço e diz, né, que ele viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. A Bíblia não fala muito a respeito de pessoas quanto à sua formosura, né? Vai falar de José e trouxe problemas nessa área também, porque a mulher de Potifar se afeiçoou dele e queria deitar com ele. José, graças a Deus, pelo temor a Deus, fugiu dessa mulher. Aqui vai falar sobre Betseba, que era muito formosa, e Davi, que deveria ter tido a mesma atitude de José, mas não teve. Ao invés de fugir disso aí, o verso 3 diz que Davi mandou perguntar quem era. E disseram, é Betseba, filho de Eliã, e a mulher de Urias, o heteu. Urias era um dos valentes de Davi, era um dos seus soldados, estava no campo de batalha. Eliã, um dos seus conselheiros, alguém que ele também muito importante. E nós vemos aqui que Davi vai tomar uma decisão
muito equivocada, né? Ele vai tomar uma decisão não tão boa, amém? Nós podemos observar isso quando nós vemos aqui essa questão dos princípios para a pureza moral. Um dos padrões de ataque contra a nossa pureza moral surge por meio das olhadelas impróprias que se alojam em nossa mente. É quando nós colocamos os olhos em coisas e em lugares que não deveríamos colocar. Isso é muito perigoso, amém? Davi mesmo diz, né? Eu não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Eu acho que ele já diz isso nos Salmos, em virtude de ter praticado tudo isso somente por causa de uma olhadelazinha. Passeando no terraço, viu uma mulher no telhado da sua casa, né? na cobertura da sua casa, tomando banho, e a mulher era muito formosa. E essa olhadela imprópria trouxe para Davi muitos danos, muitas perdas. Nós vamos ver isso aqui, amém? Então, tenha cuidado com os seus olhos. Saiba que um olhar libidinoso, com frequência, poderá levar a pensamentos libidinosos, que pode levar a ações imorais. E essas ações imorais, quando são concretizadas, vai trazer grandes danos para a sua vida. São danos, assim, emocionais, financeiros e até rupturas de aliança. Então, é muito importante nós sabermos que pecar é bom, o salário do pecado produz morte. Então, é muito bom nós termos esse cuidado, nós aprendermos a viver uma vida piedosa. Amém? Davi dá essa olhada, pergunta quem é e, pior ainda, manda trazê-la ao palácio. Quando seu marido não está presente, né? Seu pai também não está presente ali. Então, nós vamos ver essas coisas. E o rei deveria viver uma vida piedosa. Piedade é viver por meio do Espírito de Deus, manifestando respeito por Ele, vivendo embaixo do seu olhar de acordo com a sua vontade, tendo sempre presente que Deus habita em nós de uma forma permanente. Viver desta forma vai afastar-nos de problemas e tragédias. Então, nós precisamos aprender algumas ações para viver uma vida piedosa. A primeira é: perdoe continuamente, pois com essa atitude imitamos o jeito de ser de Deus. Seja cuidadoso e cumpra os votos e as promessas que você fez no passado. Esteja certo de que Deus os ouviu. Assegure-se de estar sempre onde Deus espera que você esteja, ou você poderá estar expondo-se ao perigo. Então o texto diz: no tempo em que os reis costumam ir à guerra, não era para Davi estar no palácio, era para ele estar no fronte de batalha. Amém? Mas ele manda mensageiros para trazê-la, ela veio, ele se deitou com ela e, tendo-se purificado ela da sua imundícia, voltou para a sua casa. E parece que até aqui no versículo 4 está tudo bem. Porém, o versículo 5 vem com uma revelação surpreendente que vai mudar toda essa situação. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Que situação complicada, né? E muitas pessoas às vezes estão nessa sinuca de bico, nessa situação que faz com que muitos, inclusive Davi, ao tentar resolver o problema, ele vai criar outro e outro. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Seja sábio, aprenda a viver uma vida piedosa e Deus com certeza lhe dará graça, favor, e ele saberá qual o melhor caminho a se seguir em momentos de grandes quedas. E nós vamos ver isso na vida de Davi. Fique comigo, amém? Eu acredito que será um tempo glorioso, de muito aprendizado. Nós vamos ver como devemos viver a vida com Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, amém? Compartilhe com o maior número de pessoas possível. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.